Voltamos rapidinho, né? Evandro, pra que esse tempo? Aqui. Você dá uma respirada, né, cara? Mudar a folha do caderno, igual a gente apagou aqui, e pra gente continuar. Vamos massacrar. Então vamos pra aula. Olha só, a gente não tava trabalhando de crime? Galera, vamos tomar um cuidadinho aí. Ai, o Evandro, cara, eu sempre assisti suas aulas de direito penal, eu acho que as suas aulas de direito penal são do caralho. Não, cara, elas não são do caralho, elas são aulas muito objetivas e explicativas, essa que é a vantagem. O que a gente acabou de trabalhar aqui, galera? A gente acabou de trabalhar, ó, a infração penal, beleza? Essa infração penal é divisão dicotômica, legal? Mas o que importa pra gente? Importa pra gente o crime. O que a gente aprendeu agora? Que infração penal é o gênero que ela comporta uma espécie que é o crime. E agora eu vou explicar, que é a primeira explicação. A gente vai fazer várias construções. A gente vai para a primeira construção da árvore do crime. É a primeira. A gente constrói a árvore como se fosse uma árvore grande e constrói o primeiro galho. Daqui a pouco, na quinta construção, que é o final da aula, a gente vai estar com ela toda completa e ocupa o quadro inteiro. Como é que o crime funciona? O crime, ele recebe uma corrente. Qual é a corrente do crime? Que explica o crime, a corrente jurídica. É a corrente finalística, analítica, tripartite. Evandro, por que é finalística? Não interessa, só grava o nome. Por que é analítica? Também não interessa, só grava o nome no seu nível de concurso. Por que ela é tripartida? Porque eu divido ela em 3 pedaços. Eu divido o crime, ó, lembrando, a infração penal é dividida de 2 formas, ela é dicotômica. Eu divido ela em crime e divido em contravenção penal. Eu estou pegando a primeira espécie, que é o crime, para explicar para você que uma das espécies da infração penal, que é o crime, ela vai se dividir em 3 pedaços. Ela vai se dividir em fato típico, ela vai se dividir em antijurídico, ou também chamado de ilícito, e ela vai ser culpável, ou ela vai ter a culpabilidade inserida nela. O crime é uma relação matemática. Você vai dizer assim, efetivamente, o agente tem que cometer um fato típico, depois ele tem que o fato típico ser antijurídico, depois o fato típico, depois de ser considerado antijurídico, ele tem que ser culpável, juntou as 3 partes, somou as 3 partes, embaixo eu escrevo aqui, ó, pronto, agora eu tenho o quê? Agora eu tenho um crime. Fechou. Aí eu vou ter o crime. Se tirar qualquer parte aqui, eu não vou ter crime. Existe uma outra corrente chamada corrente bipartida. A gente não usa ela. A gente usa a tripartida. Hoje, nós vamos explicar como é que funciona um fato típico. O que é o fato típico? Galera, basicamente o fato típico é algo que está escrito formalmente, vocês vão entender o que é o formalmente, no Código Penal e Legislação Penal Especial e ser considerado como crime. O fato típico, ele se divide em 4 pedaços. Genericamente. Ele se divide em conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Quando a gente estiver explicando fato típico antijurídico culpável, a gente vai dividir o fato típico em 4 pedaços. A antijuridicidade e ilicitude não tem divisão. E a culpabilidade, que é culpável, que tem um acento aqui, ela vai se dividir em 3 pedaços, que é imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Como é a primeira construção, eu só vou te explicar como é que funciona o arcabouço dela. E ela, basicamente, a conduta, você vai ver que a gente vai trabalhar a conduta do ser humano no artigo 1º do Código Penal, e mais no artigo 18, 1 e 2, porque a conduta ela pode ser dolosa ou culposa, mas a conduta tem que estar perfeitamente descrita no Código Penal. O nexo causal, que é a relação de causalidade, a gente coloca ele no 13. O resultado, vocês vão ver que a gente trabalhou na parte conceitual. O resultado, ele pode ser jurídico ou ele pode ser naturalístico. E a tipicidade, a gente trabalha no artigo 1º, que a gente vai trabalhar já já, que não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal.
Basicamente, a gente vai começar a bater o fato típico pela tipicidade, ou seja, tem que estar perfeitamente descrito no Código Penal, tem que passar pelo processo formal, ou seja, tem que ir pela Câmara, que é a casa iniciadora. O processo de crime ele é avaliado lá, por exemplo, você quer transformar o adultério em crime, então a homofobia em crime, ele vai passar pela primeira Câmara, pela primeira casa, que é a Câmara iniciadora, depois ele vai para a casa revisora, que é o Senado. Se houver mudança, ele volta para a Câmara, da Câmara não houve mudança, tudo certo, vai para a mão do Presidente da República, o Presidente da República sanciona, promulga, sanciona, promulga e dá o vacatio legis e a lei criminal começa a funcionar e é inserido ou no Código Penal na parte especial, que são os crimes, ou na legislação penal especial. Então tem todo um rito bem pesado. Aí a grande pergunta que se faz é, Evandro, todo fato típico é antijurídico? Não, porque o Código Penal ele não é proibitivo. O Código Penal ele é descritivo. Eu tenho lá o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Pena 6 a 20 anos se o crime for normal, 12 a 30 se o crime for qualificado. A grande pergunta é, quando eu mato alguém, está escrito que matar alguém está no Código Penal e é capturado como crime? Tá. Então isso aqui é chamado de fato típico, que existe a tipicidade. Ou seja, vocês vão ver que tem a conduta, tem a pena e está no Código Penal. Então, é capturado como crime. A grande pergunta é, você pode matar? Pode. O Código Penal não te proíbe. O Código Penal descreve, e é como se fosse um castigo. Ele diz, ó, você pode até matar, mas lembra, você pode matar em condições especiais. Se você matar e você tiver em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, que está previsto no artigo 23 do Código Penal, sendo que o estado de necessidade está no 24 e a legítima defesa está no 25, você pode matar sem problema nenhum. Então, o seu crime vai ser um fato típico, mas não vai ser antijurídico. Então, não adianta ser fato típico se não for antijurídico. Não vai avançar. Ou seja, você vai ter uma conduta aqui que é chamado excludente de tipicidade. Na verdade, excludente de antijuridicidade. Desculpa. Você vai ter um excludente de antijuridicidade e, por ter excludente de antijuridicidade, você vai dar, basicamente, a não criminalização da conduta do agente. Então, ele não avança e não chega no crime, ele não responde por nada, tá? Ele vai assinar um auto de resistência que a gente vai ver no momento certo. Agora, o que acontece? Se o cara comete um fato típico, antijurídico, e avança aí, a gente tem que analisar a culpabilidade. Você vai ver que tem uma coisa chamada imputabilidade penal aqui. Vou só abreviar para você, basicamente, ter uma noção clara. O que acontece se o A dá um tiro na cabeça do B, vindo a matar o B? Isso é o quê? Isso é fato típico. O A estava em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento legal e exercício regular de direito. Galera, não apavore. Isso aqui eu vou falar quando eu estiver no artigo 23. Eu não entrei nem no 21 ainda. Eu não entrei nem no primeiro ainda. Então pode ficar tranquilo. Não, Evandro, ele não estava. Então o fato é típico, mas antijurídico. Para ele responder por crime, falta ainda que o fato seja o quê? Culpável, não é isso? Só que esse cara que fez o disparo tem 16 anos. Na hora que eu avalio o primeiro critério aqui, que é a imputabilidade, você vai ver que existe o sistema biológico. Menores de 18 anos completos no Brasil não respondem por crime. Ele sai do Código Penal e ele vai para a infração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí é ato infracional, não é crime. Totalmente diferente a conduta e as aplicabilidades das medidas de segurança, que eu tenho medida de segurança, o cara não vai receber pena. Então, basicamente, esse menor aqui no Brasil não responde pelo crime, mesmo dando um tiro na cabeça do B. Toda essa estrutura, a gente vai ver artigo por artigo, passar ponto por ponto. Por exemplo, a imputabilidade penal, a gente vai ver no artigo 26 do Código Penal. Depois a gente vai ter uma chamada potencial consciência da ilicitude. A gente estuda no artigo 21, quando a gente estiver estudando erro de proibição. E existe também a exigibilidade de conduta diversa, que aí a gente estuda no artigo
22 do Código Penal, que é a coação moral irresistível e obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal. Ok? Estrutura da primeira árvore do crime. Evandro, eu estou espantado. Calma, eu sou ponto a ponto. O que a gente vai trabalhar agora? Agora a gente vai entrar num fato típico, a gente vai entrar no critério da tipicidade, a gente vai trabalhar o artigo 1º do Código Penal. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Vai pegar agora o artigo 1º do Código Penal e a gente vai dar uma passadinha pelo esqueminha do slide que eu trouxe para você aqui, para a gente poder prosseguir de forma com muita qualidade ali no quadro. Então vamos lá. Ó, o que o artigo 1º do Código Penal ele traz para você? Ele traz o seguinte: eu tenho os princípios, dentro do artigo 1º do Código Penal, eu tenho o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade de lei. O que diz o princípio da legalidade? O princípio da legalidade diz o seguinte, ó, não há crime sem lei anterior que a defina. Não há lei sem crime anterior que a defina, vírgula. Não há pena sem prévia cominação legal. Cominação legal. Pô, legal, Evandro. Se você descreveu aqui o que está efetivamente no texto legal do Código Penal. Mas o que quer dizer que não há crime sem lei anterior que a defina? Quando eu estou falando isso, essa primeira parte aqui, eu estou trabalhando o princípio da anterioridade de lei. Não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, eu não posso pegar um episódio onde não é considerado ou taxado como crime ainda e fazer a punibilidade do agente se não houve previsão legal anterior. Ou seja, a conduta tem que ser praticada antes da entrada em vigor da lei. A lei está em vigor e a conduta é cometida posteriormente. Evandro, dá um exemplo mais clássico aqui para a gente poder entender, para a gente não se perder. Dado esse esqueminha aqui, vamos voltar para o quadro, que o quadro já está apagadinho. Olha só, o que eu acabei de falar para vocês? Que a gente está trabalhando aqui o artigo 1º, e o artigo 1º tem 3 princípios, né? O princípio da legalidade, o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Acabei de bater com vocês o princípio da anterioridade, que não há leis, não há pena sem lei anterior que defina, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. E vamos explicar o princípio da anterioridade para ficar mais fácil. Ó, existe uma norma que vocês vão ver que é chamada norma penal em branco. Ó, norma penal em branco. Cara, as normas penais em branco, elas funcionam e elas existem, tá? E elas não têm nada a ver com outro tipo de instituto vago no Brasil. Ela funciona realmente. Um grande exemplo aqui é a Lei 11.343 de 2006, que é a lei do tráfico de drogas, né, cara? Entorpecentes e drogas afins. Como é que funciona a norma penal em branco? A norma penal em branco, você tem que ter a conduta normal e a conduta, por exemplo, eu tenho lá tráfico de drogas, que é criminalizado no artigo 33 da lei. A grande pergunta da norma penal em branco é que ela diz assim, ó, se você traficar drogas, só que ela não faz a capitalização do que é droga. E aí a gente fica se perguntando assim, pô, mas o que é droga? Aí o aluno sempre pergunta, Evandro, o cheiro da loló é droga? Não sei. Maconha é droga? Ah, todo mundo fala que é. Cocaína é? É. E aquele santo daime é droga? O princípio ativo do santo daime é droga? A gente não sabe até essa classificação genérica drogas aqui que está na lei, ela ser explicada por outro instituto, que é uma portaria. Então eu tenho a portaria do Ministério da Saúde, que faz uma relação extensiva de tudo que é droga. Aí nessa portaria eu tenho maconha, cocaína, barbitúricos,
cheiro da loló, os princípios ativos aqui, drogas sintéticas. Eu tenho todos os tipos de drogas possíveis e inimagináveis sendo colocadas nesse rol. Esse rol é muito rápido, tá? Como ele é uma portaria, ele não é uma lei em sentido formal, a gente consegue abastecer. De um dia para o outro, alguém lá do Ministério, o ministro vai lá e coloca mais uma droga nova aqui. Agora, olha o princípio da anterioridade. Eu disse o seguinte, que as condutas só podem ser punidas se antes da conduta ser realizada, a lei já estiver em vigor. O que acontece se eu tenho aqui, no dia 10/2 de 2020, eu tenho o A sendo parado numa blitz e eles pegam um saquinho de bala azul dentro do forro de porta do carro. A primeira coisa que eles vão fazer, os policiais vão achar que aquilo é droga, vão levar para a delegacia e vão fazer a apreensão. Fez a apreensão e ele está preso lá na delegacia por tráfico entorpecente. Só que na hora que o perito pega aquele saquinho, pega a bala e faz, o perito fala, cara, a gente tem um problema. Qual é o problema, perito? Eu tenho todos os princípios ativos aqui classificados como droga dentro da portaria do Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde. E isso que a gente acabou de aprender agora é qualquer coisa, menos os princípios ativos aqui. Mas tem capacidade alucinógena. Agora, a grande pergunta é, a lei, vocês vão ver que no princípio da legalidade tem que estar estritamente descrito na lei tudo para ser criminalizado. O princípio ativo novo não estava no rol da portaria do Ministério da Saúde. Evandro, mas como é que isso pode existir? Cara, todos os meses, ou posso te dizer que todas as semanas ou todos os dias, aparecem drogas novas sintéticas vindo da Europa. Vindo principalmente da Europa, né? Amsterdã, aqueles áreas lá que as drogas são mais maleáveis, né? O uso da droga, a legislação é mais maleável, eles ficam criando drogas sintéticas o tempo todo, várias vertentes de LSD com outros princípios ativos. Só que o Código Penal brasileiro é muito engessado. Ele diz que você só pode ser punido se a coisa estiver prevista em lei. Só que esse princípio ativo novo, dessa bala nova aqui, não estava previsto em lei. E aí, o que faz? Faz o seguinte, esse cara aqui não pode responder pelo crime no dia 10/2, porque a conduta dele, que foi carregar aquele princípio ativo, não estava capitulado ainda. Só que o perito vai falar, ó, isso aí tem princípio ativo de alucinógeno, a gente tem que colocar esse princípio novo ali. Aí já manda para Brasília rapidinho, quando chegar no dia 12/2 de 2020, só 2 dias depois, eles chegam, pegam esse princípio ativo e incluem aqui na portaria. Agora, aquela droga nova já é considerado droga? É. E aí, o que acontece, Evandro? O que acontece é que se o B for pego com a mesma quantidade de bala no dia 13/2, aqui ele pode ser criminalizado porque a conduta de ter aquele princípio ativo já está dentro da portaria e já é classificado como o quê? Como droga, princípio da anterioridade. Agora, e esse aqui? Esse aqui não pode ser criminalizado, porque a conduta ali só começou a vigorar a partir do dia o quê? Dia 12. Então, condutas criminosas cometidas depois da entrada de vigor da lei podem ser punidas. Condutas criminosas cometidas antes da entrada em vigor da lei não podem ser efetivamente punidas. Aí, vamos dar um outro exemplo, isso aí eu não entendi bem. Oh, Senhor Jesus, vamos lá. Olha só, 2006, tiraram o crime de adultério. Não é mais crime no Código Penal. Imagina que no dia 10/3 de 2020, volte o crime de adultério. Quando que o crime entra em vigor de acordo com o STJ? 0 hora e primeiro instante do dia que o cara comete o fato. O que acontece? Se o cara está traindo a mulher dele no dia 9/3. Quando que muda para dia 10/3? Meia-noite, não é? Dia 10/3. Aí eles estão lá, né? Vocês já vão acostumar com o direito penal. O cara tá lá, né? Pô, se a mulher vai trair bem, né? Ó. Aí você pode na sua mente aí em casa achar que tá na casinha número 1 ou na casinha número 2. Eu não preciso descrever o que é a casinha número 1, né? A casinha número 1 é o princípio normal da entrada do pinto. A casinha número 2 não é entrada, mas está muito comum usar ela agora. Então o cara tá lá, bota no primeiro, bota no segundo, bota no primeiro, a mulher sorrindo, né, o zóio regalado, gritando, ai meu Deus, que agora todo mundo vira evangélico. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, me soca, me soca, me soca. Beleza. Tem crime aqui? Não tem. Vocês vão ver no direito administrativo que ao particular é facultado fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então ele pode fazer, pô. Pode comer o rabo da mulher lá, mesmo elas são casadas. Por quê? Porque o Código Penal não proíbe, se não é proibido, você pode fazer. Agora, o grande problema
é que ele está comendo lá às 23 horas e 45 minutos. Se ele não adiantar o processo aqui, em 15 minutos ele vai estar respondendo por quê? Por crime. No dia 10/3, às 0 horas, entra em vigor o crime. Condutas anteriores não é crime. Conduta posterior é crime. Evandro, o que ele faz aqui? Come olhando para o relógio, então com um timer na frente. Na hora que der lá 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, ele empurra e fala, safada, vai para casa, porque eu não vou cometer crime. Ou seja, ele não continuou cometendo crime após a entrada em vigor da nova lei. Agora tu entendeu, né, seu sem vergonha? Quando você bota uma porcaria aqui no direito penal, você entende. Quando eu coloco algo que efetivamente vai cair na prova, que ninguém vai colocar essa merda na prova, né? Alguém vai colocar João comendo Maria, fazendo sexo anal, Maria gritando, ai meu Deus, soca, 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 às 23h45, sendo que a lei de adultério entra às 0h01 do dia 10/3. Nessa situação, pelo princípio da anterioridade legal, o soca no rabo não é cometido, não é dado como crime. E isso aí ninguém vai colocar, apesar que é cara, o avaliador da CESP Universidade estiver vendo, seria muito bom colocar esse tipo de questão. Iria pelo menos relaxar o cara na hora da prova, mas geralmente vão colocar uma norma penal em branco acumulada, uma portaria, vão colocar aqui que ela é ligada à função de droga, às vezes vão querer te enganar, vai falar que a norma penal em branco não existe, porque droga é um princípio genérico, vocês vão ver que nada disso aqui funciona, beleza? Então eu acabei de bater o princípio da anterioridade de lei. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar agora, porque eu vou explicar aqui no PPT para vocês a parte da legalidade, que fica mais fácil aqui. Olha só, vamos ver a diferença aqui da legalidade para a chamada reserva legal. O que é legalidade? Está vendo esse círculo que eu fiz aqui para vocês? A legalidade, ela é mais ampla. O princípio da reserva legal, ele é mais restrito. Por que isso, Evandro? Porque, de acordo com o princípio da legalidade, na Constituição Federal de 1988, existem várias formas de leis formais e leis materiais. O que é lei formal? Lei formal é aquela que passa pela Câmara, depois ela vai para o Senado, que é a Casa Revisora, depois vai para a mão do Presidente da República. O Presidente sanciona, promulga, entra em vacatio legis e a lei entra em vigor. Todo esse processo formal aqui é chamado lei em sentido formal. O que é lei em sentido material? É aquela que não passa pela Câmara e pelo Senado. Ele passa por ordens do Poder Executivo. Por exemplo, é quando o Presidente da República solta uma medida provisória, solta um decreto, ou o ministro solta uma portaria. Cada um tem sua competência. Para ser crime no Brasil, obrigatoriamente, e não tem para onde correr, pelo princípio da reserva legal, os crimes são mais restritos. E dentro desse princípio da legalidade, por que a bola maior? Porque a bola maior aqui dentro, ó, dessa bola maior tem emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, eu tenho medida provisória, decretos, portarias, ou seja, tanto a lei em sentido formal quanto a lei em sentido material compõem aqui o que a gente entende da legalidade, essa bola grande. Já essa bola restrita, que é mais restrita, ele só comporta um tipo de lei, que é a chamada lei ordinária. Ou seja, eu só posso ter crimes e cominar penas no direito penal se ela sair por meio de uma lei ordinária. Essa lei ordinária é chamada lei em sentido formal. Ela é que passa pela Câmara, pelo Senado, o Presidente da República promulga, chega lá e vira lei. É formalmente constituída. E mesmo que a emenda constitucional, lei complementar e lei ordinária seja formalmente constituída, só essa espécie determinada e mais restrita que a lei ordinária pode prever crime como na pena. Na regra, a gente devia falar assim, o crime ele é inserido por meio do princípio da reserva legal de lei ordinária. É só assim que ele deve funcionar, beleza? Então eu acabei de explicar para você o porquê que o princípio da legalidade é mais amplo, que tem várias formas, o princípio da reserva legal é mais estrito, só tem uma. Para sair como direito penal só vale essa, não vale outro tipo de norma qualquer, ok? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho as normas penais, que elas são incriminadoras e não incriminadoras. Mas antes de eu falar de normas penais incriminadoras e não incriminadoras, o que eu vou trazer para você? Vem para cá. Eu vou trazer para você os preceitos, tá? Ó, pelo princípio da reserva legal, você já viu que eu crio os crimes.
Depois que eu criei o crime, você tem que saber como o crime ele se porta, não a classificação dele, tá? Não é a classificação de crime ainda e não é a divisão do crime, que é tripartida, que é fato típico, antijurídico e culpável. Eu tenho que saber como é a essência do crime, os elementos que compõem ele. Para eu compor o crime ele tem que ter obrigatoriamente o chamado preceito primário e ele tem que ter obrigatoriamente o preceito secundário. O que é o preceito primário, galera? O preceito primário é a conduta. A conduta, o que ela não pode ter? Ela não pode ter condutas vagas e imprecisas. Evandro, o que é uma conduta vaga e imprecisa? Por exemplo, tinha um crime que foi considerado como vago e impreciso pelo STJ, que eram os crimes contra a ordem do consumidor, contra a ordem econômica. Pô, era um crime idiota, que era assim, estabelecimentos comerciais, aí incluía tudo, até posto de gasolina, de qualquer forma, fraudar de qualquer modo ao consumidor. Pô, fraudar o quê? De qualquer modo como? E qual tipo de fraude que tem que ser e o que é considerado fraude? Então era tão vago e tão impreciso que teve que sair do Código Penal. Na prática, as condutas precisam ser precisas e determinadas. Por exemplo, quando eu coloco lá matar alguém, é porque matar, o verbo, que é o núcleo do tipo, pressupõe que um ser humano matou o outro ser humano, né? Matar um ser humano, alguém, outro ser humano. Então, o ser vivo matou outro ser vivo, você vai responder pelo artigo 121 do Código Penal. Mas não basta isso. O preceito primário é a conduta, mas só a conduta não basta para o crime estar completo. Tem que ter também o chamado preceito secundário, que é a pena. Não existe crime no Código Penal sem pena. Existe uma exceção. Qual é a exceção? É o artigo 26 da Lei 11.343 de 2003, que diz o seguinte, que é a posse e uso de entorpecente. Por quê, Wando? Porque a pena no Código Penal, você só pune o cara se for por reclusão ou detenção. Essas são as penas. Só que lá, eles não colocaram nem detenção, nem reclusão no artigo 26, que é quando eu estou tratando efetivamente da posse e uso de entorpecente para uso pessoal. Lá eles colocaram as chamadas penas alternativas. Uma delas é a restrição de direito. Pô, cara, se restrição de direito não é classificado como pena, e eu preciso do preceito primário, que é uma pena, para ter o preceito primário e secundário para ser considerado como crime, eu tenho uma anomalia. Quem determinou essa anomalia? STF. Então o que o STF falou? Que a posse e uso de entorpecente para fins pessoais, ela não foi descriminalizada, continua como crime. Ela foi despenalizada. Então eu tenho uma figura total no Código Penal, só ela, que eu tenho o preceito primário, mas não tenho o secundário. E o STF falou que é crime do mesmo jeito. Está criminalizado, mas está despenalizado. Tirou a pena dele. Então vamos fazer o seguinte. A gente acabou de matar aí a primeira parte do artigo 1º. Tem muita coisa que a gente vai trabalhar do artigo 1º agora. Beleza? Vamos concentrar, porque a gente tem que trabalhar em normas penais incriminadoras e normas penais não incriminadoras, ok? E tem bastante coisa que a gente tem que ver pela frente. Bota uma vinheta aí que a gente já volta.